Santidade versus idolatria religiosa, parte 2. No primeiro vídeo nós abordamos, no contexto geral, quais têm sido as grandes dificuldades de compreendermos esse sistema. Santidade de um lado, idolatria religiosa do outro. Parece que alguns grupos religiosos rotulam-se incapazes de ser idólatra e jogam toda a culpa da idolatria para um segmento determinado. Esse não passa de um grande engano, porque o idólatra religioso, ele está em todas as religiões. A idolatria religiosa, ela é revelada pelo legalismo. Ela é vista no cumprimento das tradições religiosas. Quando o homem pega uma tradição religiosa qualquer e equipara com as Sagradas Escrituras, ele está sendo um idólatra religioso. Confundir santidade com idolatria religiosa é um erro. Não se pode confundir isso porque é algo inaceitável. A santidade, nós vemos que nós somos chamados para a santificação. Nós vemos na carta de Efésios, capítulo 1, nós vemos na epístola de Pedro, nós vemos isso na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, de 15 a 17, o chamado para ser santo, como é santo o vosso Deus. A santidade significa separação do pecado, distanciamento do pecado. Santidade não está relacionada com prática religiosa nenhuma. Santidade não significa ir à igreja todos os dias, não significa orar ou rezar todos os dias, não significa ler a Bíblia todos os dias, não significa cumprir as ordenanças de uma determinada religião. Santidade não é isso. Santidade é o cumprimento da vontade de Deus para a santificação. A Bíblia diz: buscai a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. A religião, ela tem colocado na mente das pessoas que a sua tradição religiosa é sinônimo de santidade. Existe uma determinada religião que vai além disso. Existe uma determinada religião que se rotula a única entidade capaz de declarar alguém santo. E isso gera conflito na cabeça dessas pessoas que estão dentro dessa religião. Porque essa religião arroga para si o poder de declarar alguém santo. E ela ignora todos os textos bíblicos que falam sobre a santidade e a santificação. Olha o problema. Quando a gente acha que santidade é uma prática religiosa reiterada, a gente está vivendo uma idolatria religiosa que é motivada por uma tradição religiosa. Então você substitui a palavra de Deus pela tradição religiosa e você acredita que você está sendo uma pessoa santa, buscando a santificação. Lembrando, se você não cumprir esses rituais religiosos, você não pode se declarar uma pessoa santa. Você não pode, porque você não cumpre. Então como você vai se declarar uma pessoa santa? Olha o problema que nós encontramos com essa crença. Aí você começa a ser refém de uma tradição religiosa para buscar uma santidade que só pode ser alcançada por um grupo de pessoas. A idolatria religiosa, fundamentada em tradições, em doutrinas dos homens, em dogmas religiosos, faz isso na sua mente. E você acredita que está sendo santo. Você acredita que essas práticas reiteradas é quem vai tornar você uma pessoa que busca a santidade. Ser santo não é mais um afastamento do mal, do pecado, das obras das trevas. Não. Ser santo agora é um cumprimento a obrigações religiosas. Se você cumpre, você está buscando a santidade. Se você não cumpre, você não está buscando a santidade. Quando você compreende o cerne deste problema, você percebe que a maioria das pessoas que estão reunidas nos templos religiosos, nas organizações religiosas, elas são idólatras de uma religião e confundem essa idolatria religiosa à santidade. E você pode ser alguém também que faz parte desse grupo, está sendo enganado. Logo fica um conselho: não aceite nenhuma tradição religiosa como santidade, como regra de fé. Se você aceita, você deixa de ser servo de Cristo para ser servo dos homens. Jesus disse isso em Mateus,
Capítulo 15, versículo 8, versículo 9. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 a 11. Você só pode ser ou servo de Deus ou servo dos homens.